We all know that digital computers changed virtually every aspect of our life. Well, the arrival of quantum computers could be even more historic than that. We're now at the initial stages of the next revolution. We're talking about a new generation of computers, the ultimate computer, a computer that computes on atoms, the ultimate constituents of matter itself. The question is, who's involved in this race to perfect quantum computers? And the answer is everyone. All the big players are part of this race because if they're not, Silicon Valley could become the next Rust Belt. Also, anyone who's interested in security is interested in quantum computers. They can crack almost any code that is based on digital technology. That's why the FBI, the CIA, and all national governments are following this very closely. Quantum computers will change everything. The economy, how we solve problems, the way we interact with the universe, you name it, quantum computers will be there. Você já se perguntou o que poderia acontecer se juntarmos inteligência artificial, IA e computadores quânticos? Essa combinação destruiria nosso planeta ou nos daria uma melhor compreensão do universo? E se os militares começassem a usar IA avançada e computadores quânticos? A IA já se tornou bastante avançada e os cientistas estão incansavelmente trabalhando para desenvolver computadores quânticos. Mas o que poderia acontecer quando a IA e os computadores quânticos unissem forças? Recentemente, o governo dos Estados Unidos pressionou o Google e a NASA para interromper o desenvolvimento de computadores quânticos. Mas qual é o motivo? A verdade é que eles notaram algo aterrorizante. If deepfakes become so good that no one can trust them, then that's basically the end of the internet as any source of information. Os computadores quânticos são extremamente poderosos, capazes de resolver problemas complexos em velocidades incomparáveis em relação aos computadores tradicionais. No entanto, surge uma preocupação significativa. O bilionário Elon Musk descobriu algo aterrorizante e que pode levar à extinção da humanidade. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. It feels like we are the biological bootloader for AI, effectively. We are building it. And then we're building progressively greater intelligence. And the percentage of intelligence that is not human is increasing. And eventually, we will represent a very small percentage of intelligence. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. The biggest issue I see with so-called AI experts is that they think they know more than they do. And they think they're smarter than they actually are. This tends to plague smart people. They define themselves by their intelligence, and they don't like the idea that a machine could be way smarter than them, so they discount the idea, which is fundamentally flawed. That's the wishful thinking situation. I'm really very close to the cutting edge in AI, and it scares the hell out of me. It's capable of vastly more than almost anyone knows, and the rate of improvement is exponential. Junte-se a nós enquanto exploramos o mundo dos computadores quânticos e as inteligências artificiais, seu potencial revolucionário e o chocante aviso de Elon Musk. Um computador quântico é um tipo de computador que utiliza os princípios da mecânica quântica para processar informações. Enquanto os computadores clássicos usam bits para representar dados, os computadores quânticos usam bit quântico, também chamado de qubit, que podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, graças à superposição quântica.
Isso significa que os bits clássicos só podem estar em dois estados, 0 ou 1. Os qubits possuem a incrível capacidade de superposição. Isso significa que um qubit pode existir em vários estados simultaneamente, representando 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso não é apenas um pequeno avanço na base da computação. Estamos falando de um grande salto que oferece possibilidades de resolver problemas altamente complexos aos quais nossos computadores modernos estão limitados. O poder dos computadores quânticos está em sua capacidade de computação paralela. Os computadores quânticos exploram diferentes estados e possibilidades simultaneamente, permitindo que resolvam problemas específicos de forma muito mais rápida do que os computadores clássicos. A princípio, você poderia compará-lo aos desenvolvimentos regulares que estamos fazendo em computadores clássicos, aumentando o poder de processamento de um único chip. Mas o argumento aqui é bem diferente. A melhoria vem da unidade básica de computação. Os bits quânticos superam os bits clássicos, e isso leva a uma grande lacuna entre o poder de processamento dos computadores quânticos e os sistemas de computador convencionais. Bom, para entender melhor, vamos voltar na história e entender um pouco dessa invenção. A história dos computadores quânticos começa no início dos anos 1980, quando o físico Richard Feynman introduziu o conceito revolucionário de computação quântica. Richard imaginou um novo tipo de computador que poderia alavancar os princípios da mecânica quântica para resolver problemas complexos além das capacidades das máquinas clássicas. No entanto, foi somente em 1990 que avanços significativos neste campo começaram a surgir. Em 1994, um matemático chamado Peter Shor revelou um algoritmo que deixou a comunidade científica impressionada. Esse algoritmo foi um divisor de águas para computadores quânticos, porque tinha uma capacidade incrível de fatorar números grandes com eficiência. Agora, você deve estar se perguntando por que a fatoração de números é tão importante. Bom, acontece que a fatoração desempenha um papel crucial em muitos métodos de criptografia usados para proteger informações confidenciais no mundo digital hoje. O algoritmo de Shor abriu uma nova gama de possibilidades e despertou entusiasmo e preocupação entre os cientistas. Ele mostrou como os computadores quânticos podem ser poderosos para quebrar os sistemas de criptografia nos quais confiamos. Assim, ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000, os pesquisadores começaram a explorar diferentes maneiras de construir computadores quânticos práticos. Uma das abordagens mais promissoras envolvia mexer com átomos ou íons individuais para atuar como qubits, que são os blocos de construção dos computadores quânticos e são as unidades fundamentais de informação na computação quântica. Em 2001, um grupo de cientistas da IBM alcançou um grande avanço. Eles demonstraram com sucesso o conceito de computação quântica usando ressonância magnética nuclear para controlar qubits. Essa conquista foi significativa e mostrou que a computação quântica não era apenas uma ideia maluca, mas algo que poderia realmente funcionar. Com o passar do tempo, os cientistas fizeram progressos incríveis no desenvolvimento de sistemas qubit mais fortes e confiáveis. Eles exploraram diferentes tipos de qubits, como circuitos supercondutores e íons aprisionados, cada um com seu próprio conjunto de vantagens e desafios. Todos esses avanços abriram caminho para a construção de computadores quânticos cada vez mais poderosos. O número de qubits continuou crescendo, permitindo cálculos e simulações mais complexos. Mais tarde, em 2013, algo ótimo aconteceu. O Google e a NASA uniram forças para criar um computador quântico chamado D-Wave 2. Imagine-o como uma potência de alta tecnologia que seria instalada no centro de pesquisas da NASA. Mas, infelizmente, uma paralisação do governo interrompeu o projeto e impediu que o computador quântico atingisse todo o seu potencial. Mas por que eles fizeram isso? Bom, isso foi medo dos potenciais riscos que um sistema tão avançado poderia trazer. Embora o computador estivesse funcionando, o desligamento interrompeu o progresso e os planos até que a NASA pudesse voltar aos trabalhos. Avançando para 2019, o Google foi notícia novamente. Eles alcançaram o que é chamado de supremacia quântica, com seu superprocessador quântico chamado Sycamore. O que isso significa? Bem, eles enfrentaram um problema matemático complexo que levaria computadores clássicos milhares de anos para resolver. E o mais interessante, a equipe do Google o decifrou em um piscar de olhos. Essa conquista mostrou o quão incrivelmente poderosos os computadores quânticos podem ser para tarefas específicas. Então, em 2020, a IBM lançou algo que mudaria tudo: o IBM Key System One, o primeiro computador quântico totalmente integrado projetado para uso comercial. Todos esses avanços na computação quântica chamaram a atenção de governos e indústrias em todo o mundo.
eles não resistiram ao fascínio dessa tecnologia transformadora. Então, eles começaram a investir muito dinheiro para apoiar iniciativas de pesquisa quântica. Eles até criaram centros e laboratórios de pesquisa quântica sofisticados e reuniram as pessoas mais qualificadas possíveis de várias áreas. Embora a descoberta e a adoção total de computadores quânticos ainda estejam em sua fase inicial, existem teorias que afirmam que computadores quânticos, ou talvez sistemas que operam usando a lógica da computação quântica, já podem existir em nosso universo. De acordo com cientistas modernos, acredita-se que a existência de vida inteligente extraterrestre seja provável. Uma possibilidade intrigante é que eles possam estar utilizando buracos negros como computadores quânticos, o que poderia explicar por que não detectamos sua presença. Esse cenário está relacionado ao paradoxo de Fermi, que há anos intriga astrônomos e cosmólogos. Apesar da alta probabilidade de existência de vida em outras partes do universo, ainda não encontramos evidências disso. A conjectura de Hart-Tipler oferece uma explicação para esse paradoxo. Se civilizações extraterrestres avançadas surgiram em nossa galáxia, devemos observar sinais de sua atividade por toda parte. Esta conjectura visa abordar a questão de por que não encontramos indicações claras de civilizações extraterrestres, apesar das probabilidades. Seguindo a mesma linha de raciocínio, Elon Musk sugere a intrigante noção de uma superestrada extraterrestre além da Terra, uma rede baseada em laser, através da qual bilhões de seres alienígenas podem estar atravessando a galáxia. No entanto, determinar a existência de tal fenômeno exige que questionemos nossas capacidades tecnológicas. Atualmente, não temos os meios para provar ou refutar definitivamente a existência dessa superestrada hipotética, que poderia estar situada fora da órbita da Terra. À medida que a computação quântica progride, os pesquisadores estão enfrentando os desafios técnicos e se esforçando para ampliar os sistemas quânticos. O objetivo final é liberar o verdadeiro poder dos computadores quânticos, permitindo que eles superem problemas que as máquinas clássicas consideram incrivelmente difíceis. Estamos falando de tarefas altamente sofisticadas, como otimização em larga escala, simulações complexas e aprendizado de máquina superalimentado. Como os qubits agem como se tivessem uma personalidade dividida, sua propriedade de superposição permite que os computadores quânticos realizem cálculos paralelos e explorem múltiplas possibilidades simultaneamente. Para ficar mais claro, pense como se você tivesse um exército de minúsculos trabalhadores lidando com diferentes tarefas ao mesmo tempo. Mas temos um problema. Para tornar a computação quântica uma realidade, precisamos controlar esses qubits de forma eficaz. É aí que vários sistemas físicos entram em ação. Pense em átomos, íons, circuitos supercondutores ou até fótons. Esses sistemas são cuidadosamente elaborados e projetados para preservar os delicados estados quânticos dos qubits, permitindo-nos realizar operações neles. Quando se trata de processar números no mundo quântico, temos algo semelhante às portas lógicas clássicas chamadas portas lógicas quânticas. Esses portões são como os maestros de uma sinfonia quântica. Eles dançam e manipulam os estados quânticos dos qubits para realizar cálculos específicos. Ao aplicarmos uma sequência de portas quânticas a um grupo de qubits, podemos executar algoritmos quânticos e resolver problemas desafiadores. No entanto, a computação quântica apresenta outra característica avançada: o entrelaçamento quântico. Quando os qubits ficam emaranhados, seus destinos ficam entrelaçados, independentemente da distância física entre eles. É como se estivessem em constante comunicação, o que Einstein chamou de ação assustadora à distância. Nós gostamos de pensar nisso como um superpoder. A beleza do entrelaçamento é que ele permite que os qubits dentro de um computador quântico estabeleçam relacionamentos intrincados. Eles podem trabalhar juntos, processando grandes quantidades de informações simultaneamente. Assim, com qubits, superposição, portas e entrelaçamento ao lado, o futuro da computação quântica parece brilhante. Eles mostraram um desempenho impressionante em muitas áreas. Por exemplo, eles são especialistas em otimização complexa, super rápidos em fatorar esses grandes números, profissionais em simular sistemas quânticos e até mesmo mestres em tarefas avançadas de aprendizado de máquina. Uma aplicação interessante dos computadores quânticos está no domínio da otimização. Eles podem ajudar quando se trata de resolver problemas do mundo real, como descobrir as melhores rotas, gerenciar cadeias de suprimentos com eficiência ou alocar recursos de maneira inteligente. É como ter um conselheiro genial que conhece todos os truques para otimizar as coisas e facilitar a nossa vida. Mas quando se trata de criptografia, a computação quântica tem causado bastante agitação.
muitos sistemas criptográficos dependem da dificuldade de fatorar esses números gigantescos. E os computadores quânticos podem realizar essa tarefa facilmente graças a um algoritmo chamado algoritmo de Shor. Eles têm a chave para desvendar segredos de criptografia em um piscar de olhos. Veja o que o CEO do Google, Sundar Pichai, falou. In a 5 to 10 year time frame, quantum computing will break encryption as we know it today. À medida que os computadores quânticos continuam a evoluir e se tornar mais poderosos, eles representam uma ameaça potencial aos nossos amados sistemas criptográficos. Mas felizmente, os pesquisadores estão desenvolvendo o que chamam de algoritmos criptográficos resistentes a quantum. Eles estão construindo esses algoritmos com técnicas sofisticadas, como criptografia baseada em rede e baseada em código, para garantir a segurança de longo prazo de nossa infraestrutura digital. Os computadores quânticos também são promissores na simulação de sistemas quânticos. Os computadores clássicos têm dificuldade para simular com precisão o comportamento das partículas quânticas no nível microscópico, devido às complexidades da mecânica quântica. Esta limitação tem sido evidente em muitos sistemas de simulação de exploração espacial para simular eventos através do cosmos, especialmente aqueles relacionados aos detalhes microscópicos. Computadores clássicos não foram os melhores em desempenho em termos de exatidão e precisão. Além disso, em áreas como a medicina, as simulações destinadas a entender o funcionamento completo do corpo humano têm sido limitadas pelo poder computacional disponível. Em contraste, os computadores quânticos são naturalmente adequados para simular o comportamento de pequenas partículas e fenômenos quânticos. Ao emular átomos, moléculas e materiais, os computadores quânticos podem fornecer informações valiosas sobre reações químicas, propriedades materiais e o comportamento de sistemas quânticos complexos. Essa capacidade tem implicações significativas para a descoberta de medicamentos, onde as simulações quânticas podem acelerar a busca por novos medicamentos e otimizar as interações moleculares, potencialmente transformando a indústria farmacêutica. Bom, agora chegou a hora de falar sobre aprendizado de máquina e inteligência artificial. De acordo com a mente brilhante do bilionário Elon Musk, essas máquinas quânticas têm o poder de revolucionar o cenário da IA. Percorremos um longo caminho na criação de aplicativos inteligentes e sofisticados, como o próprio ChatGPT. Eles são impressionantes em gerar texto que soa como vindo de um ser humano real. Mas não se engane, eles ainda têm seus limites. Esses chatbots dependem do reconhecimento de padrões nos dados de treinamento, em vez de entender verdadeiramente o significado por trás das palavras. If you talk to the chatbot and say, "Do you know the difference between correct and incorrect?" And they say no. E você sabe o que isso significa? Pode levar à desinformação. As mentes brilhantes de especialistas como Michio Kaku e Elon Musk levantaram algumas sérias preocupações éticas sobre esses sistemas de inteligência artificial em geral. No entanto, a computação quântica pode resolver algumas dessas limitações, aproveitando o poder dos qubits. Os qubits entrelaçados podem influenciar uns aos outros instantaneamente, aumentando a eficiência computacional, enquanto a interferência quântica pode orientar os sistemas quânticos em direção a soluções ideais. Esses recursos exclusivos tornam os computadores quânticos adequados para resolver esses problemas complexos. A integração da computação quântica à IA pode ter implicações transformadoras. A velocidade exponencial dos computadores quânticos pode acelerar o treinamento do modelo de aprendizado de máquina e aprimorar o processamento de linguagem natural. Eles podem atuar como verificadores de fatos poderosos, garantindo informações precisas. Os computadores quânticos têm o potencial de eliminar informações falsas, fornecendo uma verificação valiosa para o software de IA. Mas nem tudo são flores. A integração da computação quântica com o IA também traz riscos à segurança dos dados, pois os computadores quânticos podem quebrar os métodos de criptografia atuais. Nos próximos 5 a 10 anos, espera-se que a computação quântica acabe com a criptografia como a conhecemos hoje. É essencial proteger as inovações da computação quântica por meio de patentes para proteger seus avanços. As patentes não apenas promovem a inovação, mas também concedem aos inventores direitos exclusivos sobre sua propriedade intelectual. Enquanto a China e os Estados Unidos atualmente lideram em patentes de computação quântica, outros países estão se esforçando para se tornar líderes no campo. Os sistemas de distribuição de chaves quânticas são áreas de pesquisa muito interessantes, mas eles enfrentam alguns desafios que dificultam sua utilização. Coisas como problemas de compatibilidade, altos custos e a necessidade de habilidades especializadas podem ser um problema.
Mas com o surgimento da computação quântica, podemos ver um dia em que os chatbots regulares de IA serão substituídos por robôs quânticos. Esses novos sistemas são ultra rápidos, super eficientes e podem verificar a precisão das informações. Eles podem revolucionar totalmente a forma como descobrimos e projetamos novos materiais com propriedades sofisticadas. Ao fazer simulações quânticas sofisticadas, esses computadores podem prever como os materiais se comportam e suas características especiais. Esta é uma grande ajuda para a pesquisa experimental. Imagine se pudéssemos fazer células solares muito mais eficientes, materiais superfortes e leves para naves espaciais, ou mesmo catalisadores inovadores para converter e armazenar energia. Computadores quânticos podem tornar tudo isso possível. O setor financeiro também pode se beneficiar do movimento quântico para melhorar todos os tipos de tarefas. Os computadores quânticos podem analisar milhares de dados para otimizar portfólios de investimentos, avaliar riscos e capturar os fraudadores. Eles podem desenvolver soluções ainda melhores com seus superpoderes de lidar com cálculos complexos. Os computadores quânticos também têm potencial para enfrentar desafios em astrofísica, cosmologia e física de partículas. Eles podem simular os estágios iniciais do universo e nos ajudar a entender as leis fundamentais da natureza. Eles podem ajudar na busca por novas partículas, analisar a estrutura do cosmos em grande escala e até simular como os buracos negros funcionam. É como ter acesso aos bastidores dos segredos do universo. Apesar de todos esses benefícios, construir computadores quânticos práticos e confiáveis é uma façanha de engenharia complexa, devido à sensibilidade dos sistemas quânticos a ruídos e distúrbios ambientais. Manter os delicados estados quânticos dos qubits, as unidades fundamentais da informação quântica, é um desafio. A complexidade envolvida no desenvolvimento de sistemas quânticos escaláveis levanta dúvidas sobre a viabilidade de computadores quânticos práticos em larga escala. Os computadores quânticos são especializados em certas tarefas, mas não superiores em todos os problemas. Os cientistas enfatizam gerenciar expectativas, concentrando-se onde os computadores quânticos fornecem vantagens. Eles complementam, mas não substituem a computação clássica. Além disso, as preocupações éticas em relação ao impacto potencial dos computadores quânticos na criptografia e na privacidade das pessoas realmente incomodam os especialistas sobre o amplo uso desses sistemas. Como a computação quântica pode ter implicações significativas para a inteligência artificial e o aprendizado de máquina como os conhecemos hoje, é crucial utilizar os computadores quânticos de maneira a manter a privacidade e a segurança, garantindo o uso responsável. No entanto, assim como qualquer outra invenção, os computadores quânticos não devem ser muito difíceis de manusear depois que as regras forem definidas para seu uso regulamentado. Considerando essas incertezas e riscos potenciais, é sensato conceder controle a máquinas cujas capacidades permanecem incertas? Queremos saber a sua resposta. Deixe nos comentários e até o próximo vídeo.